Olá, meninas que estão no remoto. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Hoje nós arrumamos um microfone para ajudar. Sim? Não estão ouvindo? Tá? Tem que liberar, autorizar para vocês ouvirem aí. Eu estou ouvindo, Nayara, tudo bem? Ótimo, tá ótimo, Eliette. Nós vamos só esperar o restante do pessoal entrar. Bem, Denise, para a gente começar, nós conseguimos aqui o microfone para facilitar, tá, gente, com o áudio para vocês, para ver se dá uma melhorada, tá bom? Legalzinho. Isso. Eu vou só colocar aqui. Eu acho que não tá gravando. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal, falando sobre treinamento de liderança, Nayara Alves, Isabela Pereira? Sim, estão conseguindo ver? Acho que sim. Não vai. Vamos minimizar elas, porque senão elas ficam ali em cima do nosso coisinho e nos atrapalha. Olá! Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos começar o nosso treinamento de hoje. Deixa eu chegar para cá, que senão o pessoal dali não me vê. Nosso treinamento de hoje. Pensando nesse treinamento, nós vamos falar um pouquinho sobre gerações. Aí eu trouxe um vídeo mais cômico para a gente começar a repensar algumas coisas de gerações e pensar um pouquinho sobre o que a gente falou sobre a reunião passada. Bom? Pode passar para frente, Isabela. Pode iniciar com o vídeo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. É o Matheus? Não está dando. Matheus Oliveira Santos. Cuidado. 23 anos. E faz certo dele. Vendedor. Está desempregado há quanto tempo, Matheus? 8 meses. No último emprego, você ficou quanto tempo? 2 meses. E no penúltimo emprego? 1 mês e meio. Ok. Você gosta de ser vendedor? Na verdade, não. Por que você quer a vaga, Matheus? E minha mãe fala que eu preciso trabalhar. Ok. Legal, sinceridade. Qual salário você queria receber? Acho que uns 20 mil reais. É. O salário é um pouquinho alto. O salário de vendedor, na verdade, é R$ 1.200. O que você acha? Uma bosta. Ok. O que você gosta de fazer? Para videogame. Tá, me fala um negócio. Sua mãe está te pressionando para procurar emprego, né? É. Nesses 8 meses que você está desempregada, você fez quantas entrevistas? Quantas estavam marcadas ou quantas eu fiz mesmo? Bom, quantas estavam marcadas e quantas você fez mesmo? Eu fiz 4, mas só nas 12 marcadas. E nas outras 2 eu nem fiz. Bom, eu acho que já sei o que está acontecendo. Você gosta de trabalhar? Odeio. É isso. Você odeia trabalhar. Está dando essa resposta em todas essas entrevistas, porque não quer ser admitido e ter que trabalhar. Tem dó da sua mãe. Vou fazer isso por ela. Está contratado, não vem assim. Pode, vai procurar lugar, e no mercado de trabalho. Você não está me contratando.
Pra você largar de vagabundo. Não faz isso. Para de pensar, vai virar o contrato. Não, essa vaga é sua. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas tá ouvindo isso sim. Você é o mais bom vendedor dessa empresa. Por quê? Por quê? Por que você está fazendo isso? Calma, calma, não vai passar. Tem que ser maduro. Tem que acostumar o diabo que não tá me esperando. Vai dar tudo certo. Para! Não vou parar, não vou parar. Olha aqui, moleque. Essa vaga é sua e pronto. Por quê? Porque você nem conhece já me odeia. Eu não odeio. Tá. Meu Deus. Gente, como é que eu vou parar Deus? Se vira, se vira. Você tem que estar aqui às 8. E pode chegar uns 10 minutos antes para não ter o risco de atrasar. Eu não vou poder ficar com o celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Celular normal. Nada de telefone no horário de serviço. Gente, isso é sério. Tá acontecendo de novo isso na minha vida. É sério. R$ 1.200. R$ 1.200. O que dá pra comprar com R$ 1.200? Não dá pra comprar nada. Um desconto, um INSS, sindicato, líquido, vai dar menos de mil. Mas tem R$ 250 vale a alimentação. Vale alimentação, gente. Vale alimentação. Que vergonha passar o cartão de alimentação. Que vergonha que eu estou trabalhando. Pode passar na RH, amanhã eu pode passar. Você vai se arrepender. Pessoal, por que eu quis trazer esse vídeo? Para falar um pouco da geração que a gente trabalhou, né? Da geração não, do que a gente trabalhou no DISC. E para a gente falar um pouco das gerações, que é o que nós vamos começar de novo agora o treinamento. E aí, quando a gente vai pensar nesse processo de gerações, né, e tudo mais, que nós vamos começar a trabalhar, a gente vê muito disso. Essa é a nova geração que está aí no mercado, né? Vocês fogem à regra, vocês são coordenadores, querem trabalhar, a equipe de vocês lá tem uns que querem muito trabalhar, mas tem outros também que não querem, vocês já vivenciaram isso, já passaram por isso, tiveram as dificuldades de vocês e o pessoal também no remoto também. Então, gente, quando a gente fala em DISC, o que é importante? O que eu quis trazer esse vídeo e falar que é recapitulando o que a gente viu? Que quando a gente conhece uma pessoa, põe ela no setor, mais ou menos, em 45 dias, a gente sabe se ela vai conseguir dar um resultado legal ou não, sabe? Só que a gente tem tanto medo de não achar outra pessoa, tanto medo de, né, a gente ficar na mão e tudo, que a gente sabe que a pessoa não vai dar certo. A gente sabe que aquele funcionário que a gente colocou lá vai nos dar problema, e o que a gente faz? Fica com ele. E aí, dá mais ou menos 6 meses ou menos, o que acontece? Pede conta ou faz um problema muito grave que nos deixa a flor da pele e aí a gente fica assim, manda embora, não quero mais. Mas a gente tem que pensar que essa escolha foi de quem? Vocês. Cada um de vocês que estão aqui. Então, é extremamente importante, na hora que a gente for contratar uma pessoa, se a gente tem 3 meses para avaliá-la, é 3 meses. A gente vai avaliá-la em 3 meses. E se ela não der, gente, vai achar outra pessoa. Mas é melhor ter alguém que encaixe bem no mercado, que encaixe bem na função, que vai trabalhar com vocês de uma forma bacana, do que ficar segurando pessoas que a gente sabe que vai ter um problema. Então, isso é um ponto extremamente importante que a gente precisa avaliar. Para além disso, a gente vai pensar nas gerações. Então, e aí, gente, eu quero falar assim, Naya, chegou lá uma pessoa muito ruim, avaliei ela, e aí eu não quero ficar com ela. Não é isso, senão ninguém vai parar, gente, que ninguém tem 100% pronto, ninguém é 100% bom, nada disso. Mas vamos pensar, vamos pegar aqui, lá na telefonia, vamos pegar alguém que não gosta de falar, que é sempre caladinha, está sempre respondendo o paciente ou quem liga com uma voz bem ruim, e tá lá, e ela já tá lá com você 15 dias ou 20 dias e você percebeu isso. Mas ela é rápida, ela faz o serviço ali que você precisa rápido, faz as ligações em tempo hábil, mas o que é a telefonia? Não é ter um bom atendimento? Então, para que ela foi contratada? Tá funcionando? Enquanto o restante ela tá boa, mas o principal não, e ela não vai deixar, ela não vai ser uma pessoa alegre, risonha, uma pessoa que gosta de mexer, trabalhar com pessoas, porque não é o perfil dela. Concordam comigo que não é? Lá não diz que a gente fala sobre isso. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão, ter esse olhar que aquela pessoa, às vezes, não está no lugar certo. Ela é uma boa pessoa. Chegar, Maria Eduarda, ó,
foi contratada, uma funcionária boa, sabe fazer o serviço, chega no horário, uma menina muito boa, mas para a função que a gente está propondo para ela aqui, talvez não seja melhor. Às vezes ela vai dar certinho lá com a Lisângela, na parte de concentração, de organização, em tal lugar, mas aqui, para mim, nesse momento, não é a melhor pessoa. Conseguem pensar nisso? Mas a gente tem tanto medo de não achar ninguém que a gente fica com essa pessoa. E aí, na hora que ela responde mal ao paciente, na hora que ela faz um atendimento, às vezes, grosseiro, que tem uma reclamação, aí a gente fala assim, eu já sabia, mas eu tive que segurar. A gente já sabe, gente. Então, tem gente, vamos supor, agora ela é boa no atendimento, é uma menina, né, que chega no horário, uma menina boa, mas ela tem dificuldade no computador, ela tem dificuldade, às vezes, de entender os ramais. Ela vai precisar de quê? Treinamento, acompanhamento. E aí ela vai se tornar boa, ela vai me desafogar alguma hora. Talvez naquele momento ela está mais me enchendo de serviço do que me desafogando, concorda comigo? Daqui a pouco ela vai me desafogar. Mas eu sei que é uma pessoa que está mais apta para aquela função. Então, essa percepção é importante a gente ter esse cuidado de avaliar, será que essa pessoa é a melhor pessoa para essa função? E aí, lá nas unidades, é interessante porque vocês têm tanto atendimento, a parte administrativa, eles têm lá, quanto a parte de recepção. Às vezes a pessoa é ótima na parte de recepção e não tão boa na parte, né, de coleta, alguma coisa assim. Então, vocês vão mesclando, vocês vão organizando. Ó, então, tá muito fluxo, tem muita gente, vou pôr ela na recepção, ela desembola, resolve rápido. Ah, agora a coleta está mais tranquila, ela não vai ficar tão pressionada, ela consegue colher bem, mas ela não fica tão pressionada. Eu vou para lá na coleta. A gente precisa dessa noção. Ninguém é 100% bom em tudo. Ninguém tem 100% facilidade em todos os processos. E às vezes essa pessoa, ela tem alguns pontos positivos, bacanas, que eu não vou querer que faça a dispensa dela. Às vezes ela vai estar só alocada no lugar errado, às vezes eu vou querer só que a gente direcione ela para uma outra função. Às vezes nas unidades fica até mais fácil fazer isso do que aqui, porque aqui são várias unidades, vários setores, pode ser que aconteça de no setor não estar precisando e aquela pessoa fica ali um pouco obsoleta. Ok? Dá para entender isso, gente? Minha intenção não é que vocês saiam demitindo todo mundo que chega lá, não é isso. Eu quero que vocês avaliem, que vocês pensem lá na frente. Vocês olham para as pessoas e falam assim, nó, Isabela, chega no horário, a menina boa, tá sempre aqui comigo, mas eu preciso de alguém que gosta de gente, que converse bem com as pessoas. Ela tá sempre de cara fechada, ela tá sempre reclamando de falar com as pessoas. Será que ela é a melhor pessoa para ficar comigo? Eu acho que não é. Então, Maria Eduarda, eu acho que eu preciso colocar ela em outro lugar, mas ela é boa, ela chega no horário. Não é que eu quero demitir ela. Aí eu fico com ela aqui uns 6 meses. Ela vai e começa a maltratar os funcionários. Maria Eduarda chega para mim, tá me maltratando aqui, tá maltratando todo mundo, não vai dar, não. É mesmo, ela é ruim, manda ela embora. Eu tornei ela ruim, concorda comigo? Ela poderia estar sendo ótima, absorvida em outro lugar, e eu tornei ela ruim. Então, comecem a avaliar. Vocês, meninas que estão nas unidades, olhem para quem está lá de um olhar diferente. Será que é a melhor função? Essa pessoa que não ela é rápida no processo de coleta, ela gosta disso, ela se sente bom, vamos colocar ela ali. Não, essa aqui é ótima na parte administrativa, vou ela ali. Essa aqui é boa para fazer a parte lá de parte de faturamento, vou ela aqui. Pode fazer a dança das cadeiras, né, nesse processo administrativo, que vocês têm essa facilidade aí. A maioria é contratada com teste de laboratório, né, Maria Eduarda? Então, tem essa facilidade para a gente trabalhar isso. E nos setores de vocês também, que são separados na parte técnica. Eu sei que lá é mais difícil, porque quase todo mundo faz a mesma coisa, não é assim? Então, lá é mais complicado. Então, na hora de contratar, tem que olhar com um olhar mais criterioso. Entretanto, às vezes ela não consegue ser absorvida aqui, mas consegue ser absorvida de lá. Não é assim? Não dá para a gente pensar? E lá, Nayara, também tem essa diferença, né? Tem gente que vai colher de idoso, tem gente que vai ter uma veia mais difícil, tem gente que vai colher criança. Depende muito. E você consegue ter essa percepção. Às vezes eu sou... E assim... Ah, Nayara, então eu nunca vou pôr a pessoa para treinar. Uma coisa que ela não consegue fazer é treinar, gente. Treinar não é pôr pressão, não é exigir meta, não é exigir tempo. É treinar. Eu vou treinar ela e daqui a pouco ela vai poder me dar meta, ela vai poder me dar tempo, ela vai poder me dar N outras coisas. Mas naquele momento eu estou treinando. Não adianta eu pegar ela e pular e falar assim, não, você tem 5 minutos para fazer isso. Ela não vai fazer. Se o normal faz em 5, ela vai fazer em 20, em 30, que ela está treinando. Né? Consegue entender? Tranquilo? Pode passar.
Maria Tereza parece que não está ouvindo o vídeo, nem a Eu falei coisa para ela manda ela procurar. para sair e entrar. Então, agora nós vamos falar das gerações. O que é falar de geração, gente? Nós vamos falar de alguns marcos históricos e algumas gerações que estão no ambiente de trabalho. Vocês vão entender isso bem, porque isso vai ajudar vocês muito na hora de trabalhar com o pessoal dentro de tudo que vocês têm lá, das unidades, né, das unidades em casa, dos setores, porque isso facilita a gente conseguir entender alguns conflitos grandes que acontecem, tá bom? Pode passar. Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, os mais jovens aos mais velhos. De geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo, em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Os acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. É uma geração que diz, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll. Isso mesmo que faz aqui e lá fora. A ideia de uma geração de Luma foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização ao trabalho, uma carreira que nos realizasse, né? E não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu estou num clássico, com 74 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter, como os mais velhos, uma figura de autoridade. Militar da segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu assisto. Pessoal, nós vamos parar aqui só porque o pessoal online não está conseguindo ouvir.
Na época, não tem tempo. Já conhece bastante, já está bem acostumada. Está na hora de outra vez. Essa 28 anos é outra legítima mulher da geração inquieta até no estado do emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, de olhar para o mercado e saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai olhar. É por isso que ela é fã de Ronaldo Fenômeno, com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho, e, enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde. Bem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de palmeirense. Já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como o seu Eliseu. Um baby boomer que teve só 13 empregos a vida inteira. O último ficou 20 anos. Sabe, é uma coisa mais importante que eu vejo uma camisa. Então, quando você pega uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema é esse. Já a filha estava no terceiro emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal em esse? Eu acho que sim. Eu fico arrumando 3 vezes. Eu sempre vou para São Paulo. Agora eu fico sentindo lá. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então as empresas que estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, que tem uma história e uma educação diferente. É o que você vê na reportagem de amanhã. Pessoal, só um momentinho. Nós vamos encaminhar o vídeo para as meninas. Tá tendo algum problema no sonho, eu não sei por quê, que estava funcionando normalmente. Uns 10 minutos aqui. Vou pegar todos os vídeos aqui e já encaminhar para elas, porque para aí não dá problema. Então, gente, por que eu quis falar de gerações? O pessoal agora está me ouvindo, que está aí? Me fala se sim ou se não. O pessoal que está remoto. Pode mandar no áudio mesmo. Sim? Sim, sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ótimo, obrigada. Pessoal, então o que acontece? Por que eu quis trazer esse vídeo? Para a gente falar das gerações. Por quê? Porque hoje, no mercado de trabalho, mais ou menos, nós temos três gerações juntas, né? Que é a geração... Não, 4. Hoje é 4. Esse vídeo é um vídeo mais antigo, ele deve ter uns 10 anos mais ou menos. Mas era um vídeo que falava melhor sobre gerações. Então, para vocês poderem compreender do que eu quero falar, ele fica mais fácil. 4 gerações. A Baby Boomer, a geração X, a geração Y e a geração Z. E aí dá um nó. Aí que o negócio fica complicado. A geração Baby Boomer, nós vamos falar dela, pode passar, que vai passar ela aí. Só apertar tá certinho, certinho. Isso. A geração Baby Boomer é a geração dos nascidos entre 46 a 64. Acho que aqui não vai ter ninguém dessa geração. Acho que no online deve ter pessoas que são dessa geração. E que vocês também têm funcionários que têm mais ou menos essa idade. Que é o pessoal aí de mais ou menos até 60,
55 anos mais ou menos. E aí, gente, essa é uma geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que no Brasil vivenciou muita dificuldade. Vamos lembrar, vai ser lá nossos avós, vamos lembrar nossos avós. É uma geração que teve que trabalhar muito, que tinha pouca condição financeira, que teve, às vezes, mais filhos, né, uma quantidade maior de filhos, que os filhos tiveram que sair cedo para trabalhar. A mãe muitas vezes ficava dentro de casa para ajudar, não era assim? A mãe geralmente ficava em casa para ajudar a cuidar das crianças, porque não tinha escola, não tinha creche. Quem olhava, às vezes, era uma vizinha que podia olhar quando a mãe conseguia trabalhar. Não era muito assim? Então, era uma geração que passou por muitas dificuldades. E ela veio de uma geração para cá, que era uma geração que frisava muito valor. Lembra? É a geração, por exemplo, se a gente vai pensar nas avós, a minha avó vai ser a geração baby boomer, um pouquinho mais antiga. Início da geração baby boomer. É uma avó que exige bênção. Eu até falei na reunião mais cedo, que eu achei até engraçado. Eu vi um influencer que ele pegou, foi na casa da avó, e não pediu bênção. Chegou lá, não pediu bênção, ficou conversando e tudo, e a avó dando umas indiretas, alfinetadinha nele. Mas você tá bom, meu filho? Mas tem alguma coisa errada com você hoje? Não tem, não? Mas você tá bem mesmo? Você tá doente? Não sei o quê. Aí ele ficou a tarde inteira com a avó. Aí no final do dia, a avó chegou para ele e falou assim, não, você me pediu bênção. Por que você fez isso? E ficou muito bravo com ele. Por quê? Porque essa é a geração dos valores. Seguir as regras, seguir os valores. O que é certo, o que é errado. Então, eles têm muita dificuldade. Aí, quando a gente tem eles no nosso trabalho, ó, a regra é essa. Se é para todo mundo seguir, é para seguir. E se um foge a regra um pouquinho seja, o que acontece? O que acontece lá, Nayara, quando não foge a regra? Não, mas a pessoa mais velha fica revoltada. Não vai dizer nada, não? Por que ela está fazendo diferente? Porque pode. Então, tem essa dificuldade muito grande nas mudanças, nos processos e na inovação, no sentido assim, se a gente vai fazer uma mudança, vamos mudar daqui para lá. Como que é o sofrimento? É gigante. A pessoa está fazendo uma mudança e eles sentem assim, porque era uma geração, gente, que era tudo muito constância, não tinha grande mudança, lembra? O pai, a avó, o avô entrou no serviço, ficou 20 anos no serviço, muitas vezes fazendo mais ou menos aquilo. Não fugia muito daquela regra. Eles têm dificuldade também para, por exemplo, né, vamos dizer assim, eu coordenadora, se eu fosse coordenar meu pai, que foi nascido em 62, ele tem extrema dificuldade de receber ordem de uma pessoa mais jovem. Que é mais jovem do que ele. É verdade. Porque na época deles isso não existia. Quem mandava era mais velho, porque nós sempre respeitamos o mais velho. Quantas vezes eu não escuta do seu avô, mas, uai, por que você está falando isso, vô? Ah, mas eu sou mais velho. É a sabedoria dos mais velhos, não é assim? Então, tem toda essa vivência e esse lugar. Então, quando ele está no nosso mercado, está junto conosco no mercado de trabalho, tem esse sofrimento. Por quê? Ele não vai aceitar inovação, ele não vai aceitar muitas vezes mudança, ele não vai aceitar que a pessoa mais jovem coordene ele tem um sentimento ali, opa, essa pessoa é mais jovem, por que ela está me coordenando? Né? Por que ela sabe mais do que eu? Então, eles têm essa questão. E processo é processo, tem que ser seguido. Né? E aí, para facilitar o processo, nós entramos na geração X. Quem é essa geração X, gente? Essa geração é a geração que são geralmente filhos desses baby boomers. Então, pegaram muita coisa que é de tradição. Mas, vamos pensar. Quem é nascido aí de 65 a 80? Levanta a mão. Denilson? Você não? Mais novo? 87? Só o Denilson? E aí, vamos pensar. Alguns já podem viver isso. O pessoal aí de casa deve ter mais. É uma geração que viu, a maioria das vezes era o pai que trabalhava fora, concorda? E aí, o pai chegava feliz ou triste do trabalho? Seu pai, pensa lá. Ou sua mãe talvez trabalhou. Bravo, querendo matar. Muitas vezes, o alcoolismo nessa geração baby boomer é muito grande. É um alcoolismo muito grande. Então, às vezes chegava alcoolizado, ia direto para o bar, para refrescar a cabeça, né? Então, tinha essa questão. Então, o X cresceu dessa geração, veio dessa geração, onde o trabalho era algo importante, porque a gente precisava para se manter e tudo, mas não era um trabalho que eu queria igual ao meu pai. Um trabalho que eu quero um trabalho que eu me sinta bem, eu quero um trabalho que eu esteja bem comigo mesmo, que eu me reconheça como pessoa.
E eu quero trabalhar muito, eu quero trabalhar afinco, para que eu possa crescer naquela empresa e melhore mais do que meu pai. Eu quero ser melhor que ele no sentido financeiro. É assim ou não foi, Denilson? Pensa aí. E aí, se precisar ficar depois do horário, eu fico. Se precisar trabalhar mais, eu trabalho. Se precisar levar serviço para casa, eu levo. Para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver, para que eu possa melhorar no trabalho. E essa geração, por que essa geração é assim? Se a gente vai pensar, por que acontece isso com essa geração X? E é os pais de vocês. Nós vamos pensar depois, na hora que eu for falar da geração Y, vocês vão entender do que eu estou falando. Por que a gente vai pensa nesse processo da geração X? Porque é uma geração que vivenciou cruzado, cruzeiro real, não sei o quê, um monte de moeda. O Brasil era um Brasil instável. O que você ganhava hoje não dá para você comprar comida amanhã. Então, viver num país muito desequilibrado financeiramente, muito instável. Então, eu precisava ter dinheiro, eu precisava juntar, eu precisava trabalhar muito para que eu pudesse crescer, para eu poder ter as coisas e poder melhorar de vida. Então, a visão do X é essa. Então, quando chega o Y, pode só passar um pouquinho. Na década de... Quando chega o Y, que é essa geração dos 91 aos 96, quem está no Y aí? Levanta a mão. Ainda nós temos Z ainda, né? Tá a Corina no Z. Tanise, você é do Z também? Do Z. Você é do Z também, Larissa? Do Z também? Então, quando chega essa outra geração, que é bem parecida, vocês vão ver a diferença e o nó maior que dá. Você também é do Z, não é? Dá uma geração depois, né, Maria Eduarda? Então, a gente vai ver o nó que dá, a confusão que vira esse processo. Porque quando chega o Y viu o pai trabalhar dia e noite, porque ele não preocupava se tinha que fazer hora extra ou não. Não é? Pensa lá nos pais. A mãe saiu para o mercado de trabalho e muitas vezes os filhos do Y, né, que são o Z, ficavam muitas vezes na escolinha, creche, né? Ficavam com outras pessoas para cuidar. Então, via aquele ambiente de